poder estarmos juntos reunidos, né? Cantamos alguns hinos que são interessantes. Cantamos o 378. Ele fala que a minha alma andava a esforçar, né, sem um alvo. Interessante, não é? Sem um alvo. E eu espero, Oxalá, que nessa noite, né, todos aqui já possam ter encontrado um alvo para estar mirando, né, ou olhando, né, em sua direção. E esse alvo é o Senhor Jesus Cristo, né? E hoje, então, cada um de nós, eu espero, né, que já tenha encontrado esse alvo, já está encarando, né, olhando, mirando em direção a esse alvo. Cantamos também esse último que fala que Ele é o bom pastor, né? E a Ele nós vamos seguir, estamos seguindo, seguirei. Oxalá que essa noite, né, todos aqui possam estar seguindo o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo no... vamos abrindo a Bíblia aí, né? Estou comentando. Evangelho de João, capítulo 15. Nós estamos vivendo numa reta final, né? Nós podemos dizer assim, estamos vivendo numa reta final da igreja aqui na Terra. Quando que eu acho que não temos muito tempo mais, né? Ou podemos dizer com certeza, né, que não temos muito tempo mais de aqui viver, ou passar por aqui, nessa terra que é um lugar onde estamos peregrinando, né, de passagem, e então não temos muito tempo mais para ficarmos aqui. O Senhor estará voltando a qualquer momento desse, né? A qualquer momento desse. E se você segue o Senhor Jesus Cristo como o bom pastor, né? Como confiando nele que ele vai te guiar, pense então na maneira que você está vivendo, né? Na maneira que estamos caminhando, na maneira que nós nos portamos diante da sociedade ou diante das pessoas aqui nesse mundo. Será que o Senhor concordaria em toda a sua trajetória, toda a maneira sua de vida aqui, por ser um cristão, né? E se é um cristão, então o nosso testemunho deve de falar bastante forte, né? Que as pessoas devem de ver em nós que somos diferentes das demais. Né? Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 16. Vamos ler um versículo cada um? Pode começando aqui pela frente e até lá atrás, todo mundo tem Bíblia lá atrás também. Eu vou ler o primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não tem fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis, tá? Se não permanecerdes em mim. Sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dará fruto, porque senão se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Semelhança do ramo que secará. E o apanha, lança no fogo e o queima. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isto é glorificado no Pai, e assim
como mandou, por vós permanecer em honra. Vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem mais amor por si mesmo, dá sua vida por eles. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos concede. Nós vamos ficar com a leitura até esse versículo 16, que o Senhor nos abençoe para que possamos meditar na tua palavra nessa noite. Amém. É interessante o trecho que nós temos lido, né? Só vou repetir o versículo 14, é muito interessante, e ele fala assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Interessante, não é? Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O Senhor, Ele tem nos amado, né, de uma tal maneira, de uma tal forma, que não conseguimos entender, né, a grandeza do amor dele, e por que Ele nos amou, e por que Ele nos ama de uma tal maneira tão grande, né, que nem mesmo palavra foi achado para colocar na grandeza do tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Mas Ele requer de cada um de nós, né, que nós obedeçamos, né, que nós obedeçamos o que Ele nos manda. Ele manda, né, Ele manda. É a mesma coisa de nós, numa determinada empresa, né, que trabalhamos, e nós temos os nossos chefes, eles mandam, né, eles vêm e determinam, nós nunca poderemos ou podemos contrariar a sua palavra, né? Mesmo que de repente achamos que esteja errada. Ele está certo. Mas o nosso Deus não tem esse problema de erro, né? Ele não tem esse problema de erro. Podemos ficar tranquilamente seguros que o nosso Deus não tem problema com erros. Parcialidade não existe nele. Ele é justo, né? Ele é justo. E na sua justiça, então, Ele também nos ama, né? Ele nos ama. E começamos o versículo 1, ele fala: eu sou a videira verdadeira, né? Eu sou a videira verdadeira. Israel era a videira que Deus estava idealizando, não é? Pensando. Mas como houve os problemas, né, com Israel, desobediência, né, falhas, e chegou um ponto então que Deus ele deixou um pouco Israel. Vai voltar, claro, né? Vai voltar, claro, para o final do tempo. Aquele plano que Deus tem com Israel continuará, né, e será realizado. Mas Deus então parou no tempo, e agora Ele deu oportunidade para nós, né, que somos a igreja. Para nós que somos a igreja. Interessante, né? Nós agora
que somos a igreja, Deus então nos dá a oportunidade para chegarmos a Ele, né? Para chegarmos a Ele, para irmos até Ele. Ele não força ninguém. Interessante, né? Deus, Ele mostra através da sua palavra aquilo que Ele quer, aquilo que precisamos fazer para obedecer. Ele nos mostra, tem tudo detalhado, né? Todo o plano de Deus está detalhado aqui na Bíblia Sagrada, a palavra dele. Somente você pegar, examinar, examinar e ver como o plano de Deus é tão interessante, e ele passa então a detalhar algo, né, que nós vamos conseguir, que vamos ter na eternidade, lá nos céus, né? Falando melhor, mais claro, lá nos céus, algo impressionante, né? Que nos espera, que espera cada um daqueles que um dia reconheceu o seu estado de pecado e chegou a Ele, aceitando a Ele como Salvador. Sem nenhuma reserva, né? Sem nenhuma reserva, totalmente a Ele. Então, há algo impressionante, né, que nos espera lá nos céus. O Senhor mesmo, Ele falou que Ele foi preparar lugar, né? Como diz aí João, aqui no Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, um pouquinho atrás, a gente vai ver o futuro do nosso coração, né, naquilo em Deus, e assim por diante, né? Ele foi preparar lugar, e após a preparação desse lugar, Ele vai voltar, não é? Ele vai voltar, Ele vai voltar, e Ele vai ter o maior prazer, né, o imenso prazer de levar todos aqueles que um dia aceitou Ele como Salvador. Ele vai ter o maior prazer, né, de levar a Ele, levar a eles, nós, né, para estarmos juntamente com eles lá nos céus, lá na nova morada. Então, os pais falam do grande amor de Deus para cada um de nós. Embora pecadores, né? Embora mortos, separados da presença dele, mas Ele manda o Salvador, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. O texto então fala da videira verdadeira e fala: meu pai é o agricultor. Porém, entre o versículo 2, lá no versículo 2, muito interessante, ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Falando do agricultor, não? E tudo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, todo aquele que não produz fruto, ele deve ser cortado, tirado. Né? Deve ser tirado. E aqueles que produzem, então, vai ser limpo, para que produza mais fruto ainda. Uma videira, o agricultor, ele vai lá, né, na época certa, ele faz as podas para que saiam frutos, né, com mais força e possa então produzir mais fruta, mais uvas, né, mais frutos, cachos maiores, né, numa quantidade maior, de boa qualidade. E é interessante pensarmos que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E tudo que não dá fruto, e tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Produza mais fruto ainda. Produzir fruto, não é? Eu vou
deixar em aberto. Alguém quer sugerir ou tem uma ideia o que é produzir fruto? Eu produzir fruto, você produzir fruto? Eu contar uma experiência, né? Existe algumas pessoas que pregador que estão contando experiência, mas eu de vez em quando só. Algo que eu ouvi, né, e participando, acabou ficando gravado na minha cabeça, na minha memória. Né, eu jamais esqueci. Então, de repente, por isso eu lanço essas perguntas, né? Porque é algo que você consegue contribuir, falando alguma coisa, possa ficar gravado na tua mente. Né? E isso você jamais poderá esquecer. Foi algo que aconteceu comigo, né? Porque coisas que eu ouvi de mensagem, né? Há muito tempo atrás, e até hoje eu não esqueci. Então eu acho interessante. O que eu perguntei mesmo? Não, eu falei que eu contei aqui, aconteceu comigo, eu ouvi algo que eu ouvi nas várias mensagens, né? E eu participando daquela mensagem, então aquilo ficou gravado. Ah, isso é história. Ficou gravado na minha memória. Isso que eu quero dizer. De repente você participando, você vai poder ficar gravado na tua cabeça, no teu cérebro, aquilo que você participou, que você jamais vai esquecer. Entendeu o que você entendeu? Acho que tudo é aquilo que a gente produz. A gente pensa, por exemplo, numa dia, ela vai produzir também, né? Porque tanto tempo vai conhecer. Como crente, como servo de Deus, para nós produzir. Agora, os frutos que nós vamos produzir é que de fato são importantes. Se eu produzir laranja azedo, não vai ser muito bom, né? Então, vai ser uma laranja docinha, que todo mundo aprecia, né? Então, a nossa vida espiritual, ela deve produzir. Porque o versículo 2, ele fala, todo aquele que não der fruto. Então você temos que produzir alguma coisa. Né? Existem alguns tipos de planta que ela produz fruto o ano inteiro. Né? Existem outras de época. Né? De época. Eu estou pensando que de repente nós não podemos ser como essas plantas que produzem somente frutos de época, não é? Esse é o pensamento aí, meu irmão, Então é interessante, o versículo, vamos continuar no versículo 2, passando por 3 agora. O 2 ele fala então o produto, né, produzir frutos, né? E ele fala, deixa bem claro que aquele que não der fruto, né, amo, né, é que estando em mim não der fruto, ele corta. O agricultor vai cortar.
e vai ter que ser tirado fora, porque esse ramo normalmente ele vai atrapalhar os demais, né? Vão atrapalhar os outros a produzir, vai tirar a força, né? Numa videira, uma planta, né? Então aquele galho, aquele ramo que não produz, ele tira a força do outro. Você tirando ele, então lógico que os outros vão produzir um fruto melhor, né? Mais graúdo e um fruto melhor, enfim. Mas ele fala então que todo aquele que não der fruto ele corta, né? E ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, mas produz mais fruto ainda, ele limpa. Interessante, né? Para que dê mais fruto ainda. Então a vida limpa, né? Diante de Deus é interessante, né? O versículo 3 fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra, ela é poderosa, né? A palavra de Deus, ela é como a água, né, que usamos para nos banhar, né, para nos lavar. Ela vai então limpando, tirando as impurezas, a sujeira. Assim também a palavra do Senhor, né? Ela é como água, ela penetra, né? Ela entra no seu coração, na sua vida. E veja que o versículo 13 ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Continua no versículo 4: permanecei em mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Você permanece ligado no Senhor, Ele também vai permanecer ligado em você. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer a videira, assim, nem vós não podeis dar, se não permanecer em mim. Temos que estar ligados, então, no Senhor, né, para o ato de produção de frutos. Nosso irmão citou, né, o caso de a família sair para as reuniões, né? Os vizinhos ficam observando, eles ficam em observação, né? Eles vão observando a nossa vida, né? Aquilo que fazemos, eles vão nos acompanhando. Então isso é muito interessante, né? De suma importância, esse ato, né, de vizinhança, né? E o nosso testemunho, né? O nosso testemunho, então, diante delas, porque elas estão realmente nos observando, né? Elas estão nos acompanhando todo dia, cada passo, passo a passo, eles estão nos acompanhando, eles vão realmente vendo, né? E de repente, o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso viver diante deles, faz com que eles possam ser levados também a conhecer o plano de salvação e venham ser salvos também. Então é muito interessante, né? Pensarmos nisso aí, o nosso fruto, o nosso testemunho está falando aqui de videira, está falando de fruto, né? E todo o texto que lemos fala do ligar, estar ligado com a videira, de a produção de fruto, né? Fala de ramos, né? Fala de ramos. Então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanece em mim e eu nele, dá muitos frutos,
porque sem mim nada podeis fazer. Cantamos, falamos, né? O alvo que andávamos sim um alvo, e que agora nós temos um alvo, e esse alvo então deve ser o Senhor Jesus Cristo. E você então, olhando, estar ligado nesse alvo que é o Senhor Jesus Cristo, você vai poder produzir, dar muitos frutos, né? E o outro pensamento é que a gente quer compartilhar. Tem algum outro pensamento? Esse então é o versículo que o nosso irmão citou, versículo 6, né? Fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, né? E secará. E eu apanho, lançam no fogo, eu queimo. Né? É interessante. De repente, pessoas, né, que ficam no nosso meio, né, e no final vai ser lançado então para a fogueira. É grave, né? É grave, é um caso que nosso irmão também citou, o caso de Judas, né? Um dos 12, e ele foi lançado na perdição. Embora estando ali com o mestre, né? Estando ali com o Senhor, estando todo o tempo juntamente com ele, mas não era salvo, né? Não era salvo. E foi lançado então na perdição. Pode ser que dentro do nosso meio, né, da igreja,
Há pessoas que estão nessas condições, sem ser salvos. Mas o Evangelho de salvação está nas suas mãos. Tá? E você ainda hoje pode examinar a palavra, para saber a palavra